poucos que se propuseram a seguir o Senhor Jesus que não passaram em algum momento ou outro por um doloroso exercício de coração em conexão com os versículos iniciais de Hebreus capítulo 6. Embora a longo prazo eles não tenham motivo para se arrepender do exercício, é sempre necessário distinguir entre o Espírito Santo usando uma escritura para nos sondar e Satanás abusando dela para nos fazer tropeçar. Pesquisar é bom para nós, é muito saudável. Todos nós precisamos disso e temos que agradecer quando o recebemos, mas somos tão propensos a ser levianos e superficiais e a nos afastar de tudo que sonda a consciência. Ainda assim, não temos a menor dúvida de que muitas almas verdadeiras e sinceras, muitas as quais, Hebreus capítulo 6, do versículo que nós temos no versículo 4 a 6, não têm aplicação alguma, tropeçam e ficaram desanimados por não entender a verdadeira força e direção da passagem. É para ajudar a tais pessoas que fizemos este vídeo, pois podemos verdadeiramente dizer que não há obra em que tenhamos um interesse mais intenso do que tirar as pedras de tropeço do caminho do amado povo de Deus. Sentimos-nos plenamente seguros de que uma obra que Ele se deleita em realizar, visto que deu ordens expressa a seus servos para que o fizessem. Temos apenas que tomar cuidado para que, em nosso desejo de remover as pedras de tropeço, não perturbamos os marcos, que o bendito Espírito nos ajuda graciosamente a uma compreensão correta desta passagem, tristemente mal compreendida da Sagrada Escritura. Portanto, indagamos quem são aqueles de quem o escritor inspirado fala nos versículos 4 a 3 de Hebreus capítulo 6, aqueles de quem ele declara é impossível renová-los novamente para arrependimento. Uma resposta correta a esta pergunta removerá grande parte da dificuldade sentida em relação a esta porção de Hebreus. Ao chegar a esta passagem, há duas coisas a ter em mente. Primeiro, o versículo 1 e 2, não há uma única característica pertencente ao cristianismo distinto do judaísmo. Em segundo lugar, nos versículos 4 e 5, não há uma única expressão que se eleve à altura do novo nascimento ou do selo do Espírito Santo. Creio que está na hora de ler estes versículos para que você entenda o que vamos tratar aqui. Eu vou ler, vou citar, você, se quiser, acompanhe na sua Bíblia. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ora, para aqueles que, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Portanto, acabei de ler Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao 6, e talvez o que eu li foi numa outra versão, que não é a mesma que você acompanhou em sua Bíblia ou tem ouvido até agora. O apóstolo começa dizendo, portanto, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou, como diz outra versão, a palavra do princípio de Cristo, prossigamos até a perfeição.
não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus e da doutrina de batismos, ou aqui a tradução seria da doutrina de batismos ou lavagens e da imposição de mãos, porque essa palavra batismo aqui não é a mesma palavra usada para batismo cristão. O batismo que é feito entre os cristãos é outra palavra, seria lavagens, uma melhor tradução, ou da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos ou do juízo eterno. Bem, agora deve estar claro para todos que o apóstolo nunca poderia exortar aqueles que professam ser cristãos hebreus a deixar qualquer coisa pertencente ao cristianismo. Não há um único fato naquela gloriosa economia do começo ao fim, nenhuma única pedra naquela gloriosa superestrutura da fundação à pedra angular, nenhum único princípio naquele magnífico sistema no começo ao fim que pudéssemos nos dar o luxo de deixar ou dispensar por um momento. Portanto, o que eu quero dizer, o apóstolo não está tratando de coisas do cristianismo. Qual era o grande fundamento do cristianismo? A cruz. E quais são seus dois fatos característicos? Um homem, com H maiúsculo, glorificado no céu, e Deus habitando no homem na terra. Podemos deixar isto? Deus me livre. Para quem ou para que devemos ir? É impossível que possamos deixar ou desistir de um único fato, característica ou princípio de nosso glorioso cristianismo. O que então devemos deixar em Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2? Simplesmente aqueles elementos de verdade contidos no sistema judaico que, na medida em que possuíam algum valor permanente, são reproduzidos no cristianismo, mas como sistema deveriam ser abandonados para sempre. Onde há uma palavra exclusiva no cristianismo nesta passagem? Aonde há uma palavra exclusiva do cristianismo nesta passagem? Não podemos ver de relance o que o apóstolo tem. Não podemos ver nesta passagem de relance que o apóstolo tem o judaísmo em mente? É isso que ele exorta seus irmãos hebreus, cristãos agora, a deixarem e seguirem para o cristianismo, que ele chama aqui de perfeição. É uma ideia comumente aceita que as palavras que temos aí, prossigamos até a perfeição, se refira ao fato de deixarmos os estágios iniciais da vida divina e passemos para os superiores. Este é um erro total. Quanto ao que é chamado de vida cristã superior, na realidade não existe tal coisa. Se há uma vida superior, deve haver uma vida inferior. Mas sabemos que Cristo é a nossa vida. A vida de cada um, a vida de todos. Não pode haver nada mais elevado do que Cristo. O mero bebê em Cristo tem uma vida tão elevada quanto ao membro mais amadurecido e profundamente ensinado da Igreja de Deus. O progresso na vida divina, crescimento na graça, fé crescendo excessivamente, tudo isso nós possuímos completamente e nos encarregaríamos de buscá-lo com mais sinceridade, mas isso não é assunto de Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Não é isso que está tratando ali. Não se trata de passar de uma forma na escola de Cristo para outra, mas de deixar a escola de Moisés para entrar plenamente, com coração e inteligência, na escola de Cristo. Aqueles versículos não tratam do crescimento em Cristo, mas sim de deixar uma escola que Moisés pregava, e era verdade até chegar ao cristianismo, para passar para a escola de Cristo, onde Cristo é tudo.
Não se trata de passar de uma etapa da vida cristã a outra, mas de abandonar o judaísmo para passar ao cristianismo. Não poderíamos abandonar um único átomo do cristianismo sem abandonar o próprio Cristo, pois ele é o fundamento, a fonte, o centro, a fonte de tudo. Mas alguém pode se sentir disposto a perguntar: não temos arrependimento, fé, ressurreição e juízo eterno em Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2? É verdade, mas apenas como elementos do sistema judaico. Não há uma palavra sobre fé em nosso Senhor Jesus Cristo nesses versículos. Nenhuma palavra sobre Cristo. É simplesmente o judaísmo ao qual alguns dos professores hebreus corriam o risco de retornar, mas do qual o apóstolo os exorta sinceramente a continuar. E é bom observar que a ressurreição, como vista no cristianismo, não é apenas ressurreição dos mortos, como temos em Hebreus capítulo 6, mas ressurreição dentre os mortos. É bom observar esses detalhes, pois é grande detalhe e grande diferença. Voltemos-nos agora para um momento para os versículos 4 e 6 de Hebreus, 4 e 5 de Hebreus capítulo 6, que diz: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, ou seja, esse mundo vindouro aqui está tratando da era milenar, no vindouro ainda, o mil anos de reinado de Cristo após o arrebatamento. Se eles caíram, possa renová-los novamente para o arrependimento. Você notará que, como nos versículos 1 e 2 deste capítulo 6, não temos uma única cláusula especialmente característica do cristianismo. Também nos versículos 4 e 5, não temos uma única cláusula que se eleve ao auge do novo nascimento ou do selo do Espírito Santo. Uma pessoa pode ser tudo o que é mencionado aqui, nesses versículos 4 e 5 de Hebreus capítulo 6, e ainda assim nunca ter nascido de novo, nunca ter sido selado pelo Espírito Santo. Quantos milhares foram iluminados pelo Evangelho sem serem por ele convertidos? Onde quer que o Evangelho tenha sido pregado, onde quer que a Bíblia tenha sido recebida e lida, uma influência esclarecedora se manifestou, totalmente independente de qualquer obra salvadora operada nas almas. Pode haver mudanças morais, mas nada espiritual tem ocorrido. Olhe para as nações da Europa desde a Reforma. Em todos os países que receberam a Bíblia, vemos o efeito moral produzido no caminho da inteligência, civilização e refinamento, totalmente à parte da questão da conversão de almas individuais, ou seja, a verdadeira salvação. Existe um padrão moral cristianizado. Por outro lado, aqueles países que rejeitaram a Bíblia exibem os resultados deprimentes da ignorância, escuridão moral e degradação. Em uma palavra, pode haver iluminação do entendimento sem nenhuma obra divina na consciência ou no coração, ou seja, alma e espírito. Mas o que significa provar o dom celestial que temos aí no versículo? Isso não implica o novo nascimento de jeito nenhum. Muitos experimentaram o novo, as coisas celestiais apresentadas no glorioso Evangelho de Deus e ainda assim nunca passaram da morte para a vida. Nunca foram quebrados diante de Deus por causa de seus pecados e se arrependeram, nunca receberam Cristo em seus corações. Provar o dom celestial e provar o dom celestial e passar pelo novo nascimento para o reino celestial são coisas totalmente diferentes. Também muitos foram feitos participantes do Espírito Santo, é o que temos aí registrado nesses versículos em Hebreus capítulo 6, para falar em línguas, profetizar e coisas semelhantes, mas, no entanto, nunca nasceram de novo. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, sua presença invadiu toda a Assembleia. Seu poder foi
sentido por todos, convertidos ou não convertidos. A palavra traduzida como participantes aqui não expressa comunhão inteligente. Isso torna ainda mais claro que não há o menor pensamento de novo nascimento ou selamento ou selo do Espírito Santo, coisas que acontecem com todos os verdadeiros salvos. Além disso, quanto à expressão aqui, provar a boa palavra de Deus, todos nós não sabemos muito bem que as pessoas não convertidas podem, em certo sentimento, desfrutar da palavra de Deus e ter uma medida de deleite em ouvir um evangelho completo e gratuito pregado. Será que não temos essa experiência? Muitas vezes não ouvimos de pessoas que não forneceram nenhuma evidência da vida divina falar em termos altamente apreciativos do que chamam de saborosas doutrinas da graça. Há uma diferença ampla e muito material, de fato. Há uma diferença ampla e muito material, de fato, entre uma pessoa que prova a boa palavra de Deus e a palavra de Deus entrando na alma com poder divino, vivificante, convincente e convencedor. Que muda esta pessoa. Muda essa pessoa de dentro para fora. Não cria simplesmente algumas mudanças exteriores, alguma apreciação mental, mas realmente a obra do Espírito Santo começando no espírito, na alma daquela pessoa, salvando ela. Finalmente, uma pessoa pode provar o poder da era vindoura. A expressão que temos aqui é a era em que o Messias estabelecerá seu reino. Ele pode curar doenças, expulsar demônios, e ele pode pegar em serpentes e beber veneno, ele pode falar em línguas, ele pode fazer todas essas coisas e ainda assim nunca ter nascido de novo. Assim podemos dar toda a força a cada uma dessas expressões. No entanto, escrevê-los tão amplamente, eles ficam aquém, tanto do novo nascimento quanto do selamento ou do selo com o Espírito Santo. Existe tudo isto, exceto a vida espiritual interior em Cristo, ou o selo interno dela, desta nova vida. Alguém pode ter as mais altas dotações e privilégios, tanto no sentido de conhecer a mente, como também o poder exterior, e ainda assim, tudo pode ser abandonado e o homem se tornar muito mais inimigo de Cristo. É isto que o apóstolo está dizendo nesses versículos. Na verdade, esse é o resultado natural. Foi um fato triste para alguns. Eles haviam caído, portanto, a renovação para o arrependimento é uma impossibilidade, declarada assim pelo testemunho autoritário e conclusivo do Espírito Santo. Visto que eles crucificam para si mesmo o Filho de Deus e o expõem à ignomínia. Por que impossível? O suposto caso não é de alguém que já possui uma única centelha divina em sua alma. Não, nem mesmo alguém com o mais débil desejo por Cristo ou um átomo de verdadeiro arrependimento ou desejo de fugir da ira vindoura. O caso aqui é de pessoas, após a mais rica prova e privilégio, afastando-se como apóstatas de Cristo para assumir o judaísmo mais uma vez. Enquanto esse curso for seguido por essa pessoa, não pode haver arrependimento. Supondo que um homem tenha sido o adversário do Messias, aqui embaixo, como, por exemplo, o próprio Paulo, o próprio escritor, acredito, dessa epístola, Hebreus, ainda havia para ele a abertura da graça do alto. Era possível que o próprio homem que havia menosprezado Cristo aqui embaixo pudesse ter seus olhos abertos para ver e receber Cristo acima, mas abandonado, não a nenhuma
nova condição em que Cristo pudesse ser apresentado aos homens. Aqueles que rejeitaram Cristo na plenitude de sua graça e no auge de sua glória, na qual Deus o colocou como homem com H maiúsculo diante deles, e não apenas na terra, mas no céu, como atestado pelo Espírito Santo, enviado deste homem, o Espírito Santo que foi enviado por Cristo, agora ascendido, glorificado no trono da majestade nos céus. O que havia para se apoiar? Se este homem foi rejeitado como seu Messias, quais são os meios possíveis para trazê-los ao arrependimento depois disso? Não há nenhum. O que há senão Cristo vindo para julgar tal pessoa? Para aquele que, em meio ao barulho total da luz e do privilégio do Evangelho, pôde deliberadamente voltar às trevas do judaísmo, não resta nada além de impenitência, sem esperança, dureza de coração, cegueira judicial e julgamento eterno da parte de Deus. Não é. Observe cuidadosamente um filho de Deus caindo em pecado e se distanciando de Deus. Aqui neste caso, não se trata disso. Tal pessoa com certeza será trazida de volta e restaurada, embora possa ser por meio de aflição dolorosa sob a mão disciplinar de Deus. Não é uma alma ansiosa buscando sinceramente a salvação, o caminho da vida e da paz. Não é o caso de uma pobre alma ignorante e fora do caminho. A nenhum desses casos se aplica o impossível renová-los novamente para o arrependimento de Hebreus capítulo 6, versículo 4. Não há uma única alma ansiosa e sincera sob a cobertura do céu cujo caso seja impossível. Há apenas um caso que se aplica muito de Hebreus capítulo 6, versículo 4, e é aquele que continua pecando contra a luz, recusando-se a agir de acordo com a simples palavra de Deus, resistindo consciente e deliberadamente à verdade por causa das consequências de agir de acordo com ela. Isso é realmente muito solene. Ninguém pode assumir a responsabilidade de dizer que a profundidade de escuridão, cegueira e dureza de coração, um caso desse tipo pode chegar. É uma coisa com o que sabemos ser errado por causa de vantagens mundanas, para agradar amigos, para evitar perseguição e provações ou por qualquer motivo que seja. Daí, glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, e quando buscais a luz, ela o transforme em sombras de morte e a transforme em densas trevas, assim diz Jeremias capítulo 13, versículo 16. Tendo soado esta nota de advertência para qualquer um cujo passo precisa dela, encerramos esta parte de nosso assunto, apresentando a qualquer alma perturbada a preciosa palavra do próprio coração de Deus e o coração de Cristo que diz: quem quiser, beba de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Pois Cristo convida a todo pecador que se arrependa dos seus pecados e receba Ele, pois Ele disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Portanto, concluo esse vídeo dizendo que Hebreus capítulo 6, esses versículos primeiros que nós já tratamos, não está tratando do abandono do cristianismo em si. A pessoa está tratando daquelas pessoas que estão trocando o cristianismo pelo judaísmo. Pessoas que queriam abrir mão do cristianismo para voltar ao judaísmo. Coisas que eles já tinham feito quando abraçaram o cristianismo. Por isso que é uma carta aos hebreus. São hebreus cristãos, os hebreus que professaram o cristianismo. E você lendo toda essa epístola vai notar que o escritor
coloca muito em dúvida a verdadeira salvação, a verdadeira conversão dessas pessoas que eram do judaísmo, que abraçaram o cristianismo, pois você vai ver a evolução do assunto durante a epístola, que é impossível. É impossível, porque não pode alguém que abraça o cristianismo retroceder ao judaísmo e considerar essa pessoa uma pessoa que realmente nasceu de novo. Existe incoerência nisto. Mas o que o apóstolo está tratando nesses primeiros versículos do capítulo 6 não está tratando do cristianismo, mas sim do judaísmo. Aquelas coisas que deveriam abandonar, eram princípios, eram fundamentos, mas ficaram no passado. Agora, aqueles que estão em Cristo, mesmo que tenha muitas coisas que existiam no judaísmo, como ressurreição dos mortos, mas como já destaquei, é ressurreição dentre os mortos. Sempre no cristianismo vai haver uma evolução muito maior do que existia no judaísmo.